Oi, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, tá? Então, nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a Semana da Arte Moderna no Brasil, né? A Semana de 22, né? Que foi uma semana onde vários artistas apresentaram suas novas artes, né? Até então, no Brasil, antes da Semana de Arte, as pessoas só conheciam a arte clássica, né, que era uma arte toda certinha, uma arte onde os artistas não tinham que estudar para poder fazer essa arte, porque era tudo muito certinho, era tudo calculado, né? Para um artista desenhar uma pessoa tinha que estar tudo certinho, o olho no lugar do olho, boca no lugar da boquinha, nariz no lugar da boquinha. Então tudo tinha que estar ali no seu devido lugar. Se fosse desenhar a natureza, tinha que estar as cores certas, né? Como se fosse uma fotografia. A pintura na época era como se fosse uma fotografia. Então, o artista clássico ele tinha que fazer tudo certinho, né? E esses artistas da Semana de Arte Moderna eles estavam acostumados com outro tipo de arte, porque eles iam estudar na Europa, né? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lazar Segal, né? Oswald de Andrade, vários artistas, eles iam estudar fora, né? Para trazer um novo sentido à arte, né? Então eles resolveram criar a Semana de Arte Moderna e apresentar, né? Então, por conta disso, eles sofreram várias críticas, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? Então, foi uma semana bem conturbada, né? Mas por que eu estou falando isso, explicando lá a coisa? Porque esse tema dessa semana, né, que tem tudo a ver, né, foi o que foi esses artistas eles receberam grande influência, né, que são das vanguardas europeias, né? Como eles estudaram lá fora, estudaram na Europa, eles receberam essa influência das vanguardas europeias. Então, o nosso tema dessa semana vai ser vanguardas europeias, né? Não só dessa semana, mas talvez das outras semanas também, porque é um tema bem extenso, tá? É um tema que envolve vários movimentos artísticos que são temas importantes, tá? São movimentos importantes. Esse ano, né, como vai ter o Enem, a galerinha aí que vai fazer o Enem, esse tema é um tema muito importante. Na verdade, esses temas, porque a arte moderna no Brasil, né, que é a Semana de Arte Moderna, e os movimentos artísticos das vanguardas europeias, eles quase todos os anos caem no Enem, tá bom? Então é bom vocês ficarem atentos, estudar direitinho, ler o material, né, que vai estar lá na plataforma, tudo direitinho, para vocês entenderem o que são vanguardas europeias, tá? É, Talvez nas próximas aulas, né, vocês com esse material vocês dão uma estudada, né, legal, que nas próximas aulas a gente pode marcar uma aula, né, ao vivo para a gente poder tirar dúvidas, tá? Tanto da arte moderna, né, quanto das vanguardas europeias, tá? Para poder a gente tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, as vanguardas europeias, ela era um grupo, né? Esses grupos, eles tinham, cada artista tinha o seu movimento, o seu estilo, né, de arte, né? Que futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, tá? Então, esses grupos, né, de movimentos artísticos, eles queriam também romper com os padrões, né, imposto pela arte na época, né, da sociedade, na verdade, que era a arte clássica, né? E eles queriam romper, eles queriam uma arte à frente do seu tempo, porque na verdade eles já estavam à frente do seu tempo. Então, vanguardas quer dizer isso,
à frente, tá? Se vocês pesquisarem, como eu coloquei lá no material, vanguarda quer dizer à frente de alguma coisa, né? À frente da guarda. Então, o pensamento das vanguardas era à frente do seu tempo. Então, todos esses movimentos que vocês vão ver, todas as artes, eles estão com pensamento à frente, né, do tempo lá que eles viveram na época, né? O primeiro movimento, né, que surgiu das vanguardas foi o futurismo, né? Então, esse artista que criou futurismo, Marinetti, ele era tão radical, ele era louco para acabar com a arte clássica, que ele foi radical, né? E ele criou umas artes totalmente assim, sabe, que pro padrão da época era totalmente louco, e ele queria mesmo acabar com isso, meter o pé na porta e acabar, entendeu? Eu não queria mais saber de arte clássica. Então, o futurismo acabou se tornando até uma coisa negativa, né? Se você alguém xingasse você, chamando você de futurista, nossa, era uma afronta enorme, era uma afronta horrorosa, né? Então, porque as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de arte. A arte para eles era aquela arte bonita, aquela arte toda certinha, né? Toda bonitinha. Então, eles não estavam acostumados com isso, né? Então, alguns artistas trouxe esse tipo de arte para o Brasil, né? Tarsila do Amaral, né, trouxe algumas obras, né? Vocês podem ver pelo Abaporu, né, que é totalmente diferente. Vocês podem perceber, tem outras obras dela também, que tem o estilo cubista, né? Então, influenciou. As vanguardas influenciou diretamente na arte moderna aqui no Brasil, tá? Totalmente influenciada pelas vanguardas europeias. Os outros movimentos, né, artísticos, que além do futurismo, né, que ele era radical, né, ele queria uma coisa para o futuro, ele queria uma coisa totalmente diferente, algo voltado para a tecnologia, né? E tirando completamente a questão da arte clássica, né? Então, temos também o cubismo, né? Temos o cubismo, que o cubismo ele era totalmente voltado para as formas geométricas, né? Temos o cubismo abstrato e temos o cubismo figurativo, né? Depois a gente vai estar estudando cada um desses movimentos na íntegra para vocês poderem entender, tá bom? Entender um pouquinho de cada um e saber, né? E diferenciar cada um deles. Então, o cubismo ele foi dividido em duas vertentes, né? Tinha o cubismo abstrato, que era aquele cubismo que a gente não conseguia nem entender, nem ver o que era, né? Era mesmo voltado para a arte abstrata, com formas e linhas, né? Linhas e formas geométricas misturado, né? E o figurativo era aquele que a gente conseguia entender, que ele desenhava pessoas, né, mais deformadas com formas geométricas, mas você conseguia ainda entender que eram pessoas, né, mais deformadas pelas formas geométricas, tá bom? E tínhamos o dadaísmo. O dadaísmo, ele era o movimento mais radical e mais maluco que teve das vanguardas europeias, né? Os caras, eles pintaram, né? Pintaram, eles eram totalmente contra tudo, até da própria arte mesmo, mas não contra a arte em si. O pensamento dos dadaístas era de que você podia fazer arte do que você quisesse, né? Do que você quisesse, a hora que quisesse e com o que você quisesse, né? Tanto que Marcel Duchamp,
pegou o quê? Levou o quê para uma galeria? Um mictório, né? Um mictório, ele pegou, comprou um mictório, assinou como arte e levou para uma galeria de arte, né? A outra arte também era um banco, em cima do banco uma roda de bicicleta. Então o que ele queria com isso? Ele pegava coisas comuns do nosso dia a dia e transformava, dava um novo sentido àquele material, né? Aquele material, transformando em arte, tá bom? Então, o dadaísmo era isso. Dadaísmo não quer dizer nada, né? Que a proposta justamente era essa, era não dizer nada, né? Porque a arte não precisava dizer nada. A arte não precisa ter sentido nenhum, né, para eles. Então, dadaísmo não quer dizer nada, tá? Não tem significado algum, tá? Então, o próximo é o surrealismo, né? O surrealismo, ele vem de sonhos, né? Ele vem dos sonhos, vem do inconsciente, né? Os artistas, né, Salvador Dalí, ele foi um dos precursores, né, dessa arte. Ele falava de sonhos, ele era ligado à psicanálise. A maioria dos artistas, né, da arte surrealista, eles eram ligados à psicanálise, coisa da psicologia, as coisas da mente, da cabeça, né? Então, eles queriam trazer o de dentro, né, da sua cabeça, né, de dentro da sua cabeça, colocar isso para fora, tá bom? E o expressionismo, como o nome já diz, de expressão, né, a expressão de sentimentos, expressões de emoções, né, e colocar isso também para fora, né? Van Gogh, né? Munch, Edvard Munch, tem vários artistas que colocavam essa expressão, né, totalmente, né, o Munch que fez o grito, né, que era oh, né, o expressionismo, Van Gogh com aquela loucura dele toda, né, ele também colocava toda a sua expressão na tela, tá bom? Então, o expressionismo é isso, é a expressão de dentro para fora, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai estar marcando, vocês dão uma lida, tá? Nesse material todo que eu coloquei lá para vocês na plataforma. E na próxima aula, nós vamos entrar lá no Hangout para poder a gente tirando algumas dúvidas de vocês, tá bom? Tirando dúvidas, vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, né? Tá? Ou se vocês quiserem me mandar também pelo WhatsApp, tá? Vocês podem me mandando que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Durante a semana, vocês que sabem. Outra coisa é a atividade que eu passei, né? Que é o poema, né? O poema dadaísta, que eles eram também tão loucos, né? Que até o poema deles eram sem sentidos, né? Então, eles pegavam revista ou jornais, escolhiam um artigo, né, um texto, cortava as palavras, né, colocava dentro de um saco como se fosse um sorteio. Colocava dentro de um saco, balançava e iam tirando as palavras, né? Então, vocês têm a opção de copiar no caderno as palavras na ordem que for saindo, tá? E não é para ter sentido realmente, tá? Vocês vão colocando na ordem. Podem colar ou podem escrever, tá bom? E depois vocês vão tirar uma foto e me mandar, tá bom? Só isso, a atividade dessa semana. E na próxima aula a gente continua, né? Destrinchando os movimentos artísticos, falando mais a fundo sobre cada um deles e tirando as dúvidas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá? Boa semana para vocês.